Fala minhas águias, meus futuros PMs de Pernambuco. Nesse módulo vamos falar de argumentação lógica. Assunto muito importante. A gente até já falou um pouco de argumentação lógica quando a gente estava no módulo 1 e falou sobre os quantificadores lógicos. E a gente resolveu questões que montam o diagrama. Pois é, aquilo ali é a argumentação da lógica de primeira ordem. Todo gato é preto. Algum gato, sei lá, corre. Qual é a conclusão? Isso aí é um argumento utilizando proposições categóricas. Você utiliza os diagramas para resolver. Estudamos também a argumentação no bloco anterior, quando a gente estava falando de falácia, que é um argumento que parece ser válido, mas há uma falha que torna inválido. Beleza. Só que aqui a gente vai focar em cima das questões que o Instituto da OCP cobra, que envolve a tabela verdade. Argumento dedutivo que decorre das tabelas verdades. Você vai ver que são várias questões. E a maioria das questões está dentro desse tópico aqui. Então, nesse módulo aqui, a gente vai resolver esse tipo de questões. Tranquilo? Então, fica comigo até o final para você compreender bem esse estudo de argumentação lógica. Lembrando que a cada questão a gente vai dando uma pincelada na teoria. Então, vem comigo para você entender tudo. Olha só, questãozinha tá na tela. Essa questão é uma questão que eu encontrei que envolve um argumento da lógica de primeira ordem, dos quantificadores lógicos. É tanto, se você olhar aí, ó, eu tenho todo papagaio é verde, todo que é verde é pepino. Ou seja, aqui nessa primeira questão, a gente não vai resolver as questões que utilizam a tabela verdade. Como eu encontrei essa questão, a gente não fez ainda, eu quero fazer com vocês, porque veja, ó, em cima, ó, questão da PM do Espírito Santo, 2022. Então, por isso que eu quero fazer essa questãozinha com vocês, tá? Antes da gente fazer as questões de argumentação lógica, que envolve as definições, conceitos iniciais, questões que envolvem as tabelas verdades. Então, daqui a pouco a gente vai fazer esse tipo de questão, tá? Antes eu quero fazer essa porque eu não quero deixar nenhuma questão passar em branco, beleza? Curso aqui completo de questões para vocês do Instituto AUCP. Vem comigo. A questão diz que todo papagaio é verde, então o papagaio, vou chamar de PG, ele fica dentro do diagrama verde, concorda? Vou colocar aqui, ó, verde. Papagaio dentro do diagrama verde. Aí embaixo, ó, tudo que é verde, o verde já está construído. Tudo que é verde é pepino. Então o verde fica dentro de pepino. Pepino fica aqui por fora. Montei o diagrama, pepino eu vou chamar de PP. Todo papagaio é pepino. Todo papagaio de vermelho é pepino, tá certo? Se considerarmos R a conclusão, então R é a conclusão desse argumento aqui. Obtido a partir das premissas PQ. É correto afirmar que, gente, todo papagaio é pepino, tá certo, né? É porque o argumento, ele é válido. Esse argumento aqui, ó, essa conclusão aqui torna um argumento válido. É por isso que a resposta dessa questão é correto afirmar, e no caso está na letra D, D de Deus. Por quê, ó? É correto concluir que P e Q implicam em R? Com certeza. Um argumento é válido quando a premissa implica na conclusão. Quando a conclusão ela é consequência das premissas. Ou quando a conclusão ela decorre das premissas. Então, quando isso acontece, o argumento ele é válido. Então, por isso, gabarito é a letra D mesmo. A letra A, se você observar, ó, como nem tudo que é verde é pepino, já está errado. Porque tudo que é verde, ó, é pepino. Verde está dentro de pepino. Letra A fora. A letra B, como papagaio não é pepino, papagaio não é pepino, tá errado. Todo papagaio é pepino, é errado, letra B. Analisando as outras, você vai ver que sempre vai ter um erro aí. Tranquilo? Então, questãozinha feita com sucesso. Eu poderia muito bem pular essa questão, né? Como eu não consegui achar ela antes, vou pular. Não. Encontrei a questão? Encontrei. Então, eu tenho que colocar aqui para vocês, né? Para ficar um curso completo com praticamente todas as questões do Instituto AUCP. Aí vem cá, olha essa outra. Acerca de tipos de argumento e lógica de argumentação, julgo o item seguinte. O seguinte item, no caso, né? Em um argumento dedutivo. Aí você vai dizer, vixe, professor, o que é um argumento dedutivo? Vamos lá. Ó, anota aí. Argumento dedutivo. Dedutivo versus argumento indutivo.
Olha aqui. Um argumento dedutivo e argumento indutivo. Veja bem, um argumento ele é formado por... Olha como é que funciona um argumento. Hein? Um argumento é formado por premissas e conclusão. Premissas e uma conclusão. Isso é um argumento, beleza? Professor, o que é um argumento? É uma estrutura formada por premissa e conclusão. Anota isso aí. Tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão. Pode ter 2 premissas, 3, enfim, quantas quiserem, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que é um argumento. Segunda coisa, saber diferenciar um argumento dedutivo de um argumento indutivo, tá? O argumento dedutivo, veja, ele tem as suas premissas, só que a premissa de um argumento dedutivo ele tem um sentido geral. E a conclusão tem um sentido particular. Já o argumento indutivo tem as suas premissas também, lógico, porque o argumento tem premissa, né? E tem a sua conclusão, com certeza. Só que aqui as premissas não é sentido geral, é um sentido particular. Beleza? E a conclusão geral. Beleza, professor. Exemplo, um argumento numa premissa geral. Olha, todo homem é, sei lá, legal. Todo homem é legal. Todo, sentido geral, por quê? Porque generaliza. Certo? Todo homem é legal. Vou considerar essa premissa como verdadeira. Tá? A premissa é verdadeira. Você pode chegar a uma conclusão dessa aqui, ó. Aislan é homem, tá? É legal. Você pode concluir isso também como verdade? Com certeza. Se todo homem é legal, Aislan é legal, Aislan é homem, aliás, então Aislan é legal. Então o argumento dedutivo sai do geral para o particular. Quando isso acontece, então sempre você encontra uma conclusão. Argumento dedutivo sempre tem conclusão. O argumento dedutivo, sempre a conclusão decorre das premissas. Sempre. É por isso que naquelas questões de diagramas lógicos, você sempre encontrava uma conclusão. Aquela conclusão que ficava pode ser, pode não ser. Não sei se você lembra disso. Você fica em dúvida se é ou se não é. Aquilo ali não é uma conclusão de um argumento dedutivo. Você até eliminava, lembra? Porque você tem que encontrar uma conclusão que lhe dê certeza. Por quê? Porque você trabalha com argumento dedutivo. Beleza? Argumento dedutivo é isso. Aí um argumento indutivo é o contrário. Ó. As premissas é particular. Tipo, ó. Vamos supor que Aislan é alto. Beleza? Então você pode concluir que todo homem é alto. Vamos considerar que Aislan é alto é verdadeiro. Certo? Aislan é alto é verdadeiro. Você pode concluir que todo homem é verdadeiro pelo fato de Aislan ser alto. Você pode concluir que todo homem é alto pelo fato de Aislan ser alto? Falso. Mas pode ser verdadeiro. Não pode também dizer que é falso, porque pode ser verdadeiro. Ah, então beleza. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Você não encontra uma conclusão partindo das premissas. Então isso é um argumento indutivo. Tranquilo? Então, caso ele pergunte algo sobre isso, você já tem uma pincelada da teoria aqui nessa questão. Então vamos lá. É um argumento dedutivo. A regra de inferência, a regra de conclusão, né? Tem várias regrinhas de inferência que é bom você estudar depois. Não sei se você fez a teoria e viu isso. É de natureza lógica. É possível que a conclusão seja falsa quando se assume premissas verdadeiras. Aí, amigo, você vai ter que entender outra coisa. Ó. Um argumento, preste atenção, ele é válido, um argumento dedutivo, né? Ele é válido ou inválido. O argumento dedutivo ele é válido ou inválido. O argumento indutivo é forte ou fraco. Beleza. Quando é que um argumento dedutivo ele é válido? Anota isso aí também, ó. Quando é que ele é válido? Quando as suas premissas, P1, P2, conclusão. Quando é que ele é válido? Primeiro caso, ó. Quando a verdade das premissas gera uma conclusão verdadeira. Então, se as premissas forem verdadeiras, um argumento ele é válido se a conclusão também for verdadeira. Então, Elisa, a conclusão seja falsa quando assume premissas verdadeiras? Ó. Se a conclusão é falsa, não tem como as premissas serem verdadeiras. Então, por isso que esse item aqui está
errado. Fora. Ah, professor, beleza. Só que um argumento é válido também nessa situação aqui, galera. Olha, preste atenção. Olha quando é que um argumento é válido também, ó. Quando a conclusão ela é falsa. Sabia que existe argumento válido com a conclusão falsa? Pois é. Agora, quando é que isso acontece? Se uma das premissas forem falsas. Vamos supor, P1 é falso. Ah, então a conclusão tem que ser falsa para o argumento ser válido. Beleza? Então veja, o argumento válido. Conclusão verdadeira, premissa tem que ser verdadeira. Conclusão falsa, uma das premissas tem que ser falsa. Entendeu? Então esse item está errado por quê? Porque ele diz que a conclusão é falsa quando assume proposições, as premissas verdadeiras, de jeito nenhum. Está errado. Só lembrando que essas premissas e essas conclusões é formada por proposições. Proposição simples, proposições compostas. Caso a proposição seja categórica, aí você resolve desse jeito aqui, utilizando diagramas lógicos. Proposição simples, proposição composta, você vai resolver utilizando o método das tabelas verdades, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? Eu fiquei no meio da tela aqui, nem deu para ver direitinho. Nessa parte aqui é do indutivo, beleza? O do homem é alto. Tá? E no meio nem deu para ver, mas deu para entender, né? Tranquilo? Então vem cá, ó. Vamos para a próxima questão. Já está aqui. Os elementos que formam um argumento são proposições. Justo, eu acabei de falar. Conforme uma compreensão clássica, proposições podem ser verdadeiras ou falsas. Justo. Proposições podem ser verdadeiras ou falsas, de acordo com os seus princípios, né? Da não contradição, do terceiro excluído, e aí vai. Segundo corretamente expressem ou não aquilo que corresponde aos fatos. Já os argumentos, sendo uma estrutura de proposições, um argumento é formado por proposições. Também são passíveis de verdade ou falsidade? Errado. Porque um argumento, ele pode ser válido ou o quê? Inválido. Não é verdadeiro ou falso, entendeu? Então, tem que se ligar nisso aí. Beleza? Vem cá, olha essa outra questãozinha. Um argumento será válido. A gente viu que é argumento válido. Ó, vou até voltar aqui, ó. Um argumento é válido ou inválido. Aqui é quando é que ele é válido. Tem duas opções. Primeiro caso, segundo caso. Cuidado, o argumento é verdadeiro ou falso? Não existe isso. Ou ele é válido ou ele é inválido. Ou ele é forte ou ele é fraco, quando se trata de argumento indutivo, né? Um argumento será válido, legítimo, que é a mesma coisa, ou bem construído, quando a conclusão for consequência do seu conjunto de premissas. Perfeito. Ele é válido quando a conclusão decorre das premissas. Quando as premissas implicam na conclusão. Sendo as premissas de um argumento verdadeiro, são premissas verdadeiras, isso não implicará que a conclusão seja verdadeira. Errado. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão, logicamente, ela é verdadeira. Está dizendo que não implica em uma conclusão verdadeira. É errado. Implica sim. A validade de um argumento não depende somente da relação existente entre premissa e conclusão. É errado de novo. A conclusão ela decorre das premissas. Então tem que ter uma relação entre premissa e conclusão para um argumento ser válido ou não, né? Então, item mais do que errado. Beleza? Olha essa outra questão. Considerando o conteúdo e as características do raciocínio lógico analítico, né? Julgo o item seguinte. Quando temos um argumento formado por três proposições, sendo duas premissas e uma conclusão, trata-se então de um silogismo? Com certeza, porque silogismo nada mais é do que um argumento formado por duas premissas e uma conclusão. Todo A é B, a gente até já falou isso no módulo anterior. Todo A é B, aí você tem algum, deixa eu ver aqui, algum A é C. Então você tem duas premissas. Conclusão, algum C é B. Isso aqui é um exemplo de silogismo. Silogismo válido, né? Então isso aqui está correto. Se o silogismo não for válido, é quando a conclusão não decorre da premissa. Quando há um erro no argumento, então você chama ali de quê? De falácia, né? Se o argumento ele parece ser válido e não é, então é a falácia. Né? Então, nesse caso, como é que a gente pode chamar essa falácia aqui quando ele quer imitar um silogismo, um sofisma? E é um falso silogismo, uma sofisma. Entendeu? Então tá aí. Essa informação para você também é importante. Show de bola. Aí vem cá. Olha essa questãozinha aqui como é interessante, 2020.
Na lógica de argumentação, um argumento é uma sequência de enunciados na qual um dos enunciados é a conclusão. Beleza. Os demais são as premissas. Entendemos tudo isso. Ó, premissa, premissa, conclusão. Sempre a conclusão vem depois dessas palavras aqui, ó. Logo, portanto, qualquer termo que lhe dê, tipo assim, é a conclusão, né? Vai concluir algo. Então, portanto, logo, assim, né? E por aí vai. Então, também, né? Então, também é outro termo bem comum. Beleza? Então, apareceu isso, o que vem depois é a conclusão, tá? Então, você tem aqui, ó, vamos lá. Eu tenho aqui as três argumentos, aí com base na lógica de argumentação e nos argumentos citados anteriormente, é correto afirmar. Letra A. Na premissa do argumento 1. A premissa do argumento 1 é Abel é mineiro? Vamos ver. Olha aí, ó. Abel é mineiro, é premissa? Vamos ver. Abel é mineiro, pois nasceu em Minas Gerais. Lembrando que a conclusão ela tem que vir de onde? Das premissas. Então, Abel é mineiro, por quê? Porque ele nasceu em Minas Gerais. Então, Abel é mineiro é a consequência de nascer em Minas Gerais. Então, se é a consequência, tem como ele ser a premissa, né? Ele tem que ser a conclusão, né? Consequência do argumento é o quê? A conclusão. Então, tá errado a letra A. Beleza? A letra B, ó. A conclusão do argumento 2 é o competidor possui 15 pontos. O competidor possui 15 pontos e, portanto, o que vem portanto, depois de portanto, é o quê? Ainda participa da competição. Isso aqui é a conclusão. Porque o que vem depois de portanto, de logo, assim, então, é a minha conclusão. Então, o que vem antes é premissa. Então, isso aqui é a premissa. Ó. Ele chamou de conclusão, tá fora. Agora, para salientar o seguinte, na letra A, normalmente a premissa vem primeiro, né? Agora aqui na letra A vem a conclusão primeiro. Então, por isso que muita gente marcou a letra A confundindo. Letra C. A premissa do argumento 3 é todo retângulo é equiângulo? Todo retângulo é equiângulo. Portanto, o que vem depois de portanto é o quê? Conclusão. Cada um dos ângulos internos mede 90 graus. Então, cada um dos ângulos internos mede 90 graus é o quê? A conclusão, porque vem depois de portanto. E logo assim. Então, o que vem antes é premissa. Todo retângulo é equiângulo é a premissa. Então, de fato, ele chamou de premissa. Ó. Gabarito, letra C de caveira. Tamo junto. Questão muito boa. Beleza? Então, ó, continue comigo, porque tem mais questões aqui, ó. Só que antes de fazer as questões, de fazer essas questõezinhas aqui, ó. Certo? São questões que vai vir justamente a ideia das tabelas verdades. A gente vai resolver as questões através das tabelas verdades, só que é importante você entender qual é o passo a passo que você deve fazer para resolver essas questões. Beleza? Segue esse passo a passo aqui que vai ser sucesso. Hein? Primeiro passo, vem comigo. Simbolizar as proposições. Proposições. Beleza? Vai simbolizar as proposições. Segundo passo. Colocar V. Colocar V em todas as premissas. Premissas, beleza? Colocar V em todas as premissas. Terceiro passo. Inicia. É só. É o A. Inicia pela proposição simples. Pela proposição simples. Tranquilo? Inicia para quê? Para encontrar os valores lógicos das outras proposições. Então, você tem que iniciar por algum canto. Por onde? Pela proposição simples. Quarto passo é você encontrar uma conclusão verdadeira. Encontrar a conclusão V, né? Ou seja, conclusão verdadeira. Tranquilo? Agora, o que é que acontece? Atenção. Por que atenção, professor? Porque se não tiver a proposição simples, e não tiver
a proposição simples inicia pela conjunção. Inicia pela conjunção. Beleza? Então, coloca essas informações aí e vamos entender as questões que vão vir pela frente. Beleza? Questão está na tela já do Instituto AOCP e TEP de 2021. Assinala a alternativa que apresenta um argumento lógico válido. Conclusão tem que decorrer das premissas. Beleza? Vem cá. Letra A. Veja que na letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, ele já colocou um argumento completo com as premissas e conclusão. Ele não quer que você encontre a conclusão. Veja que a maioria das questões é você encontrar uma conclusão. Ah, então é a partir da próxima questão que a gente vai encontrar a conclusão. Nessa aqui não. Nessa aqui ele só quer que você diga que é válido ou não. E a conclusão ela decorre das premissas ou não, se ela é verdadeira ou não. Vamos lá. A letra A diz assim, ó. Recebo função gratificada. Vou escrever de forma simbólica. Premissa 1. Recebo função gratificada. Se recebo função gratificada, então tenho cargo no setor de criminalista, né? Vamos botar assim. Tenho cargo no setor criminalista. Essa é a premissa 1. Vamos para a premissa 2. Premissa 2, ó. Não recebo função gratificada. Como tem um não, então bota o tio aí. Não recebo função gratificada. Logo, que vem depois de logo é o quê? A conclusão, aí. Logo, você pode concluir isso aí, ó. Não tem conclusão, né? Não tenho cargo. Cadê? Não tenho cargo no setor criminalista. Beleza? Se você perceber bem, a premissa 2 aqui, ó, ela é a negação do antecedente da condicional. Quando isso acontece e você tem uma condicional e você tem a negação do antecedente. É porque você está diante de uma falácia. Falácia de quê, professor? Falácia da negação. Se você tiver estudado o bloco anterior, você vai saber do que eu estou falando. Da negação do antecedente. Antecedente. Quando você tem a falácia negação do antecedente, você já sabe que isso aqui é inválido. Porque uma falácia nada mais é do que um argumento inválido. Você já sabe que letra A está errado. Agora você tinha que saber, tinha que ter gravado o que é a negação do antecedente. Que é uma falácia, entendeu? E foi até uma questãozinha que caiu aí em 2021. Interessante ela. Beleza, mas se eu quisesse fazer assim, professor, aplicar esse passo a passo, dava certo? Dava. Vai chamar as premissas de verdadeira e eu quero encontrar uma conclusão verdadeira. Será que essa conclusão vai ser verdadeira? Você vai ver que não vai ser. É por isso que não é válido. Ó, começa pela simples, né? Segundo passo. Ó, não recebo função gratificada, é verdade. Então, recebo função gratificada, é falso. No se então, quando se começa com falso, o resultado já é o quê? Verdadeiro. Então, essa aqui, ó, eu não sei se é verdadeiro ou falso. Fique conclusivo. Tem um cargo no setor criminalista. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Aqui é a conclusão aí. Não tem um cargo no setor criminalista. Pode ser verdadeiro? Pode, mas pode ser falso. Então, você não conclui. Por isso que é inválido. Entendeu? Você não sabe se é verdadeiro ou falso, então tá fora. Beleza? Aí vamos para a letra B agora. Vamos analisar a letra B com calma. Letra B. Se tivesse pesquisado todas as provas periciais, então vamos lá. Aqui, ó. Vamos botar assim. Provas periciais. Se tivesse pesquisado todas as provas periciais, então teria encontrado o culpado. Encontrado o culpado. Beleza? Montei a primeira premissa. Vamos para a segunda. A segunda diz assim, ó. Não encontrei o culpado. Essa é a premissa 1. E a premissa 2 vai ser o seguinte, ó. Não encontrei o culpado. Beleza? Você pode concluir o que a questão está dizendo aqui, ó. Vamos ver. Qual é a conclusão dele aqui? A conclusão vai ser: logo, não estudei todas as provas periciais. Não pesquisei, não estudei provas periciais. Beleza. Se você observar bem, deixa eu organizar aqui. Ó. Vou botar aqui de preto para ficar organizadozinho. Vamos lá. Esse aqui é verde, né? Conclusão.
Tá no padrão. Deixa eu deixar no padrão aqui, ó. Premissa 1, preto. Pronto. Se você observar bem aqui, gente, ó. Esse carinha aqui, ó. É a negação do consequente. Veja. Quando é negação do antecedente, é uma falácia. Mas quando é a negação do consequente, a resposta aqui, ó. Veja que é pra ser o quê, ó? Não estudei todas as provas. Faltou o tiozinho aqui, né? Ah, faltou o tiozinho aqui, gente. Olha. Faltou o tio aqui. Pronto, agora sim. Não estudei todas as provas periciais. Aí vem, ó. Se esse cara aqui é a negação desse, então a conclusão tem que ser a negação do antecedente. Isso aqui se chama modus tollens. Tollens. Se eu não me engano, é assim que se escreve. Modus tollens. O modus tollens, deixa eu sair aqui da tela. O modus tollens é um argumento válido. É uma regra de inferência. Ah, não estudei as regras de inferência. Tem que estudar a regra de inferência. Modus ponens, modus tollens, silogismo hipotético, silogismo disjuntivo, dilema construtivo, dilema destrutivo. Tudo isso você aprende na teoria, que a gente vai estar montando tudo isso próximo ano. Você vai passar em concurso e vier, quando você fizer esse nosso curso do zero aí, vai ficar totalmente preparado para qualquer concurso. Então, beleza. Um argumento válido, modus tollens. Então, isso aqui, ó, é o gabarito. Não é um argumento válido que você quer? Letra B. Ah, professor, não sei essa regra de inferência. Tinha como acertar? Tinha. Era só chamar de verdadeiras premissas e saber se a conclusão ela é verdadeira. Vamos ver. Ó, não encontrei o culpado é verdade. Então, encontrei o culpado é o quê? Falso. Beleza? Falso. Aí me diga uma coisa. Se eu tivesse pesquisado todas as provas periciais, pode ser verdadeiro? Não, porque senão vai dar vera ficha. Eu não quero que dê vera ficha, porque aqui, ó, é verdadeiro. Então aqui não pode ser verdadeiro, aqui tem que ser falso. Provas periciais é falso. Ah, então se isso aqui é falso, aí, não estudei ou não pesquisei provas periciais. Não fiz isso. Vai ser o quê, ó? Se aqui é falso, então aqui vai ser verdadeiro. Isso aqui é um argumento válido, porque você chegou em uma conclusão verdadeira. Entendeu? Então tá aí, ó. Questãozinha pra você de argumentação, beleza? Aí pra você ver como é importante, né, você ter estudado as regras de inferência, ter estudado as falácias, porque você sabendo, você ganha tempo na resolução das questões. Então não precisa nem fazer, utilizar o passo a passo que a gente viu na questão anterior. Beleza? Deixa eu fazer mais uma para fechar o nosso bloco. Vem cá, ó. A questão tá aqui. E a questão diz o seguinte, ó. Olha aí como ela é interessante. A questão diz, ó, considere verdadeiras as seguintes afirmações. Ele dá para você, ó. Sou policial ou não sou legista. Sou médico ou sou legista. Sou perito ou não sou médico. Veja que aqui é um conjunto de premissas. Aí ele dá outra. Se não sou policial, outra premissa. Então, lembra o que vem depois do então? É a conclusão. Então a conclusão tá aqui, ó. Agora sim você vai usar esse passo a passo aqui de forma mais contundente. Primeiro, simbolizar as proposições. Colocar a V nas premissas. Iniciar pela proposição simples, aí procurar simples e encontrar a proposição, a conclusão verdadeira, certo? Então vem cá, ó. A questão aí, se você quiser fazer na própria questão, dá certo, professor? Vê aqui, vê aqui, vê aqui, dá. Só que é importante você construir de forma simbólica, para quê? Para que você, quando pegar uma questão mais desorganizada, você conseguir montar ela sem prejuízo nenhum, sem se confundir, beleza? Então a primeira diz assim, ó, sou policial, PC. Sou policial ou não sou legista. Então bota o não L. Tranquilo? Aí vamos para P2. Sou médico ou sou legista. Bota o L de legista. Sempre quando vier a negação, você bota o tiozinho, tá? Sou perito. Vamos lá. PR de perito ou não sou médico. Então bota o tio M. A premissa 4. Não sou policial. Bota o tiozinho PC. O que é que eu vou fazer? Encontrar uma conclusão verdadeira. Agora, lógico que você vai partir de onde? Das premissas verdadeiras para chegar em uma conclusão verdadeira. Beleza? Começa por onde? Pela simples. Para quê? Para encontrar os valores das outras proposições simples. Então, não sou policial é verdade. Então, lá em cima tem o sou policial, vai ser falso. Beleza? Sou policial é falso, então não sou legista. Vai ter que ser o quê? Verdadeiro. Você diz, não estou entendendo nada. Gente, conectivo ou. Eu não quero que dê verdadeiro. Onde é que o ou é verdadeiro? Quando tem pelo menos uma verdade. Então, aqui, ó, eu tenho uma verdade. Então, por isso que isso aqui dá verdadeiro.
Então aqui você tem, ó, não sou legista é verdade. Então sou legista é o quê? Falso. Lembre-se que sempre a negação você tem que trocar o valor, né? Tá verdade fica falso, tá falso fica verdade. Então não legista é falso. Eu quero que o conectivo ou dê verdadeiro. Então aqui tem que ser verdadeiro. Tem que ter pelo menos uma verdade para ser verdade, né? Sou médico é verdade, não sou médico é falso. Gente, conectivo ou tem que dar verdadeiro, então tem que ter pelo menos uma verdade. Então aqui é verdade. Sou perito é verdade. Beleza? Show de bola. Fechou? Encontrou todos os valores das proposições simples? Encontrei. Então você coloca aqui do lado, aí. Se você for um cara iniciante, o que for verdade, você coloca aqui embaixo, ó. Não sou policial é verdade, não PC. Sou perito criminal, PR, ó. É verdade. Vamos ver outra verdade. M, ó, médico. Sou médico é verdade. Beleza aqui, ó. O médico é verdade, perito criminal é verdade. Não sou policial é verdade. E não sou legista é verdade. Não sou legista. Aí vai pro gabarito, ó. Letra A, não sou perito. Tá errado, hein? Sou perito é verdade. Aqui tá dizendo que não sou perito, então é falso. Como o conectivo aqui é I, ó, começou com falso, já dá falso. Já elimina a letra A. Letra B, sou perito. Ah, sou perito tá certo, hein? Verdadeiro. E sou médico, aí. Médico também é verdadeiro. Quando você tem verdade com verdade no conectivo I, tá verdade. Gabarito, letra B. Primeiro bloco de argumentação lógica. Vamos fazer mais um. Beleza? Tem muitas questões nesse padrão aqui. Você vai pegar como é que faz e vai ver como é tranquilo. Certo? Ah, professor, tô aperreado. Tenha calma. Tem mais questões para você destravar. Você destrava como? Com questões. Aprenda o que tem que fazer, né? Olha ali como é que o professor fez. Você refaz, se liga no TRT. Teoria. Revisa o que o professor passou e treina. Ou seja, pega mais questões e vai treinar. Beleza? Tamo junto. Daqui a pouco a gente tá de volta.